de saco para mala, nós vamos aproveitar esse finalzinho de aula aí para a gente dar uma revisada legal em eletrostática, porque o volume 2 ele traz uma parte eletrostática que já foi trabalhado anteriormente, mas vale a pena a gente dar uma revisada. O que nós já vimos em eletrostática? Meu Deus, muita coisa. Mas dá para fazer um resumão rápido aqui, ó. Eletrostática, nós começamos com a ideia de quantidade de carga elétrica, o número de partículas em excesso vezes a carga elementar. Lembrando que a carga elementar é mais ou menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Nós vimos que para eletrizar um corpo, 3 técnicas. Ou é atrito, sinais opostos do mesmo módulo, ou é por contato, pega um corpo que está neutro e encosta um corpo carregado. Nesse caso, os corpos adquirem cargas de mesmo sinal. E mesmo módulo, quando os corpos forem idênticos e forem postos em contato, eles ficam com a mesma carga, além do mesmo sinal. E tem eletrização por indução. Pegava um corpo neutro, aproximava dele um corpo previamente carregado, esse corpo neutro acabava ficando induzido, os opostos se atraem, os iguais se repelem, conectava o corpo neutro com a Terra e depois desconectava. Nesse caso, o corpo que estava neutro passava a ter carga de sinal oposto ao do corpo que estava carregado. Esse corpo é chamado de indutor, esse corpo é chamado de induzido nesse momento, depois ele passou a ser um corpo carregado. Sinais opostos. Nós vimos também que cargas elétricas exercem força umas sobre as outras, e a lei matemática que nos permite calcular essa força de atração ou repulsão é a famosa lei de Coulomb. A atração ou repulsão elétrica entre duas cargas é diretamente proporcional ao produto das cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância. O K é a famosa constante eletrostática que no vácuo, que é praticamente igual a do ar, é 9 bilhões de Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Para saber para onde aponta esse vetor força, basta fazer uma reta que passa pelo centro das cargas e depois aplicar a lei de Dufay. Os opostos se atraem, os iguais se repelem. A lei de Dufay. Então tu vê, a direção da força é dada pela linha que passa pelo centro das cargas. O sentido da força é dada pela lei de Dufay. Então, direção. Isso aqui é o módulo, né? A lei de Coulomb é para achar o módulo da força. A direção, reta que passa pelas cargas. Sentido, lei de Dufay. Tu vê, quando eu te contei essa história toda, eu te apliquei, te ensinei a lei de Coulomb, né? Não cheguei a te deixar bem claro que a lei de Coulomb é só para calcular o módulo, que a direção é dada pela linha que une as cargas e que o sentido vem da lei de Dufay. Né? Isso acabou ficando embutido no meio das explicações. Legal, agora se tiver duas cargas elétricas ou mais, eu posso calcular a força entre elas. Se tiverem mais cargas, pessoal, não se estressem. Se tu quiser calcular a força nessa, tu primeiro vai calcular a força que a positiva exerce nela, depois tu vai calcular a força que a carga negativa atrai a outra, e depois tu faz pontilhada paralela, desenha o vetor resultante. Então tu vê, né, para calcular a força resultante, tem que saber vetor também. Não basta saber só eletrostática. Tem que ser um bom aluno na parte de vetor. A ciência foi evoluindo e o tal alemão matemático, filósofo, físico alemão Gauss, Friedrich Gauss, ele desenvolveu uma ideia que começou a contaminar o mundo. A ideia de campo. A ideia de campo é uma ideia matemática nascida do Gauss e que hoje a gente usa para explicar a natureza. Então na natureza tem dois tipos de força, né? As forças de contato, aquelas que existem porque os objetos se encostam,
como atrito, ou como essa. E tem as forças de campo, forças que existem mesmo quando os objetos não encostam no outro, como essa, a força gravitacional. A Terra atrai a caneta sem encostar nela. Esta força é uma força de campo. Então vamos definir o que é campo elétrico. Campo elétrico nada mais é que tu pegar uma região do espaço e fazer uma análise daquela região. Tu mede a força que vai atuar numa determinada partícula de teste, fazendo a razão força que atua na partícula de teste pelo valor da própria partícula de teste, isso dá o campo elétrico atuando naquela região. O problema de usar essa fórmula é que ela é uma fórmula empírica. Na prática, o cara tem que te dar os resultados de uma pesquisa para poder usar essa fórmula. Então ali estava a minha partícula de teste. Ela tinha um valor de 2 microcoulomb. E ao abandoná-la naquela região, ela sofreu uma força horizontal para a direita, força essa de 6 milinewtons. Determine e represente o campo elétrico atuando nesta partícula. Poxa, o campo elétrico eu sei que é horizontal para a direita, porque partículas positivas são empurradas na mesma direção do campo elétrico. Então eu já sei que o campo elétrico é horizontal para a direita. Vou até representá-lo já. O vetor campo elétrico seria esse aqui, ó. Eu só preciso calcular o módulo desse vetor campo elétrico. Ah, tá aqui, ó. O módulo do vetor campo elétrico é o módulo da força, 6 milinewtons, né? 6 vezes 10 na menos 3, dividido por 2 microcoulomb. Micro é 10 na menos 6. 6 por 2 dá 3, 10 na menos 6 passa para cima, 10 na 6. Com 10 na menos 3, 10 na 3 newtons por coulomb. O módulo daquele vetor pretinho é 3.000 newtons por coulomb. Interpretação física. Cada coulomb colocado ali recebe 3.000 newtons. Cuidado, meus queridos. Se a partícula fosse negativamente carregada, a única diferença é que o campo elétrico apontaria no sentido oposto. O campo elétrico que atua numa partícula negativa tem sentido oposto ao da força elétrica. Então os resultados seriam todos iguais, exceto pelo fato de o campo elétrico atuar no sentido oposto. Revisão de campo elétrico. Mas, como eu já sei calcular uma força elétrica, eu posso substituir uma equação na outra e surge a fórmula do campo elétrico gerado por uma carga. Gente, quando nós vamos aplicar essa fórmula do campo elétrico gerado por uma carga, tu tens que entender que essa carga é a carga que está gerando o campo, não é mais a carga que estava sofrendo a força. E essa distância é a distância dessa carga até o ponto de estudo. Então vamos supor uma carga positiva de 5 vezes 10 na menos 3 coulomb. E eu peço qual é o campo elétrico a uma distância de 100 metros dessa carga. Só tem que jogar os dados na fórmula. O valor do campo elétrico fica constante eletrostática, 9 vezes 10 na 9. Carga geradora, 5 vezes 10 na menos 3. Distância até o ponto estudado, 100 ao quadrado, ou 10 ao quadrado, ao quadrado. Campo elétrico é igual, 9 vezes 5, 45. 10 na 9 com 10 na menos 3 dá 10 na 6. 10 na 2 ao quadrado, 10 na 4. Então o campo elétrico ficaria 45 vezes 10 na 2, ou 4.500 newtons por coulomb. Como a partícula é positiva, ela gerou um campo de afastamento. Se a partícula fosse negativa, não ia mudar nada, porque a conta em módulo continua dando 4.500. Só que na hora de desenhar o vetor campo elétrico, esse vetor campo elétrico tem que apontar na direção da carga.
utilizamos as duas fórmulas famosas para campo elétrico. Professor, e se tiver duas partículas para calcular o campo elétrico, como é que eu faço? Relaxa, meu querido. Tem que saber é vetor aí. Tu primeiro calcula o campo elétrico gerado por uma das cargas, desenhando ele. Depois tu calcula o campo elétrico gerado pela outra carga, desenhando ele. Carga negativa, o campo é de aproximação. E depois tu faz pontilhada paralela e desenha e calcula o vetor resultante. Nesse caso, se de fato os vetores fossem perpendiculares, era só fazer um Pitágoras. Porém, nem tudo nessa vida é força. E campo elétrico serve para calcular forças elétricas. Mas energia é uma grandeza muito mais poderosa e geral. Por isso nós começamos a trabalhar a ideia de energia potencial elétrica. Te mostrei que se eu pego uma partícula fixa, pode ser positiva, e boto uma outra partícula positiva, quase encostando na outra, na que está fixa, eu fico segurando ela. Quando eu solto ela, ela começa a acelerar para a direita, ela começa a adquirir energia cinética. Isso prova que a energia elétrica está se transformando em cinética. Depois que essa partícula se deslocou uma certa distância, ela já vai ter uma certa velocidade. Portanto, energia elétrica se transformou em energia cinética. A pergunta é, quanto de energia essa partícula tinha quando estava a uma certa distância? Vamos chamar uma das partículas de carga Qzão, a outra partícula de carga Qzinho. Para calcular essa energia, eu tenho que usar a ideia de trabalho de uma força. A força é a força eletrostática. A distância é a distância que nós estamos vendo. E já que a força foi horizontal e o deslocamento foi horizontal, o ângulo entre força e deslocamento é zero. Corta o ao quadrado com a distância de cima. Trabalho da força elétrica também tem sinônimo de energia potencial gravitacional. Então começou a surgir a ideia de energia na eletrostática. Essa fórmula pode ser traduzida também sem problema nenhum como energia potencial elétrica. Da mesma forma que eu calculo força elétrica, eu posso calcular energia potencial elétrica. Cuidado, as cargas não estão mais em módulo. E da mesma maneira que surgiu o campo elétrico, surgiu a ideia de potencial elétrico. A forma bonita de representar potencial elétrico, porque assim, quando eu te falei potencial elétrico pela primeira vez, eu disse que potencial elétrico era energia potencial elétrica por unidade de carga. Só isso. Mas tem uma forma mais completa de escrever o que é potencial elétrico. Potencial elétrico do ponto A para o ponto B é o trabalho da força elétrica para carregar a partícula de A até B, dividido pela carga dessa partícula que foi deslocada. Essa é uma forma mais completa de escrever potencial elétrico. Potencial elétrico de A até B, na verdade, é uma diferença de potencial. É o potencial do ponto A menos o potencial do ponto B. Diferença de potencial. Se isso aqui é Joule e isso aqui é Coulomb, a unidade de potencial elétrico vai ser Joule por Coulomb, que nós chamaremos de volts, em homenagem ao inventor da pilha, Alexandre Volta. A vantagem de trabalhar com potencial elétrico, que ao contrário de campo elétrico, que é vetorial, potencial elétrico é uma grandeza escalar, bem mais gostoso. Se nós quiséssemos saber o potencial resultante naquele ponto ali, o V resultante, é só pegar o V gerado pela 1 e somar com o V gerado pela 2. Não precisa de seta maluca nenhuma. Substituindo a fórmula de trabalho
da força elétrica na definição de potencial elétrico, surge uma outra fórmula para potencial elétrico, K vezes Q sobre D. A distância não está ao quadrado e a carga não está em módulo. Cargas positivas geram potencial positivo, cargas negativas geram potencial negativo. Quase acabando a revisão. Revisão, hein? Por isso que é tão rápido, eu não fiquei preocupado em explicar detalhadamente as coisas, só de comentar o que já foi dito. Isso aqui já é volume 2, né, galera? Concorda comigo? Isso aqui é o volume 2, né? Potencial elétrico. Últimos detalhes para a gente conseguir migrar para a eletrodinâmica. É muita informação, meu querido. Hoje o ideal, hoje é a tardinha, né? Se bem que tem aula tarde também, né? Hoje à noite, depois de uma descansada, já dá para começar a riscar algumas questõezinhas desse volume 2 aí. Não demora muito, cara, que senão essa revisão se apaga da nossa mente. Campo elétrico constante. Campo elétrico constante ou também uniforme. É aquele em que qualquer ponto do campo, o valor do campo elétrico é o mesmo. Como é que se consegue o campo elétrico uniforme? Pega uma placa paralela e compridona, como se estivesse saindo do plano do quadro. Pega outra placa idêntica à primeira, conecta uma das placas no polo positivo e outra no polo negativo de uma bateria. Nesse caso, o campo elétrico é uniforme, ou seja, apresenta o mesmo valor em qualquer ponto, e isso fica nítido pelo fato de as linhas de campo serem paralelas e igualmente espaçadas. Só para campo elétrico uniforme é que eu posso relacionar a grandeza física campo elétrico com potencial elétrico. Comparando as duas fórmulas, fica claro que o potencial elétrico é matematicamente igual ao campo elétrico multiplicado pela distância. Só tens que saber que distância é essa e que potencial elétrico é esse. Vou fazer nesse campo elétrico uniforme superfícies equipotenciais. Para quem não lembra, uma superfície equipotencial é uma superfície onde o potencial elétrico é sempre o mesmo. Então eu poderia dizer que essa superfície tem um potencial VA, essa superfície um potencial VB, essa superfície um potencial VC. E imaginem vocês que eu pego uma partícula que está no ponto 1 e trago ela até o ponto 2. Se eu quiser aplicar esta equação nessa situação, eu tenho que entender que o V que eu vou estar calculando é o V do ponto A para o ponto C, VAC. O V do ponto A até o ponto C é igual ao campo elétrico, que é uniforme, multiplicado pela distância do ponto A até o ponto C. Só que essa distância tem que ser medida paralelamente à linha de campo e não ao longo da trajetória. Logo, a trajetória não importa. A trajetória não importa. Cara, fiz uma revisão bem legal de eletrostática. E o que eu quero na próxima aula? Na próxima aula nós vamos começar a migrar para a eletrodinâmica. Uma das coisas bonitas que vai acontecer na próxima aula é que eu vou deduzir para ti a ideia de potência elétrica. Potência na física toda é energia sobre tempo. Eu vou pegar essa definição, energia sobre tempo, vou pegar a ideia de energia elétrica, que é essa ideia aqui, e vou dividir pelo tempo. E aí nós vamos perceber, né, que vai aparecer essa equação ali dentro, além de uma outra equação que eu vou te mostrar. E aí a partir dessas ideias vai surgir o V vezes I, ou U vezes I, né, que o pessoal usa para calcular a potência elétrica. Então tu vê, serviu para dar uma puta de uma revisada, mas ainda não avancei para a eletrodinâmica. Se bem que isso aí ainda é volume 2, né? Então dá para tu arriscar algumas questões. Na aula que vem eu tiro umas dúvidas de eletrostática e aí posso engrenar a eletrodinâmica naturalmente. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Façam exercícios, não usem drogas, usem preservativo
e venham inteirinho semana que vem.